Jornal do Comércio daquele dia. Eu disse, eu quero saber o que estava acontecendo no dia, na cidade, né? Quando tínhamos também a questão da organização da igreja, mas outras coisas estavam acontecendo na cidade. Aqui tem muita coisa interessante, né? Tem aqui uma viagem para Portugal e a França, tem aqui uma nota chamada Notas de um Teimoso. Então já tem teimosia já desde aquela época, já, né? Comum. Várias notícias forenses, o município, aí tem aqui uma clínica médico-cirurgiã, Dr. Brito Pereira, com prática nos hospitais de Paris. Você pode ir tranquilo para lá, que ele vai te dar um jeito. Você não corre perigo com o Dr. Brito. E abaixo tem clínica médico-cirúrgica Dr. A. Linhares, especialista em febres e consequências, moléstias das crianças, que se escreveu com E, não era com I. Então é uma coisa muito interessante. Tem aqui outras coisas, Mercúrio, tabacaria cubana, Mercúrio, companhia de seguro, cozinha doméstica, vinho Velho Porto, Escolos e Manaus, sucessores do WIT e companhia, compradores e exportadores. Bem, dentre tudo isso daqui, eu achei uma nota que diz assim, a nota, Reverendo Thompson, de volta de sua viagem aos Estados Unidos, acha-se nesta capital o ilustre missionário, pastor da igreja, que era assim que se escrevia, Igreja Presbiteriana com Y, Igreja Presbiteriana em Caxias, Estado do Maranhão, o reverendo W.M. Thompson, tendo de demorar-se alguns dias entre nós, resolveu realizar uma série de conferências religiosas no templo da Igreja Presbiteriana, a Rua Cearense. Eu não sei se é a mesma rua da Silva Ramos, hein, Antônio? Também o senhor sabe. 1904 não está longe, né? A Rua Cearense, as quais começaram hoje às 7h30 da noite e terminarão no domingo do dia 20 corrente. Convida-se às excelentíssimas famílias e ao público em geral. A entrada é franca. Então, junto com esse homem aqui chamado Reverendo Thompson, veio um outro homem chamado Reverendo Lourenço Alves de Barros. Ele foi o primeiro pastor dessa igreja. Ele foi o primeiro pastor presbiteriano do Amazonas. Ele nasceu em 1859 na cidade de Bom Conselho, em Pernambuco, e casou-se com a irmã Francisca Lins de Barros. Eles tiveram 5 filhos, todos eles aqui no Amazonas: José, Jacinta, João, Aires e Vicente. Converteu-se através da pregação do pastor Jorge Butler, e esse pastor foi o responsável por enviá-lo aqui para o Amazonas posteriormente. Ele foi ordenado em 15 de setembro de 1901, aos 42 anos, e foi enviado para cá pelo presbitério de Pernambuco, que era o responsável por esse trabalho na época. Em 18 de novembro de 1904, se organizou a Igreja Presbiteriana de Manaus. O pastor Lourenço Alves de Barros prega o seu último sermão na igreja. Ele sai da igreja carregado nos braços pelos irmãos, porque ele passou mal. E na sua casa, o pastor Lourenço chega a óbito no dia 26 de abril de 1905. Ele morreu com beriberi. Ou seja, ele pregou na igreja à noite, dali mesmo com o barulho foi levado pelos irmãos entre seus braços, nos braços deles até casa, aonde ali falece, sendo ali substituído posteriormente. Uma história maravilhosa. Isso aqui é só um pedacinho da história presbiteriana de Manaus, que todos nós precisamos conhecer a fundo. Todos nós precisamos conhecer a história dessa igreja. Imagine só, eu estou aqui em um púlpito onde um pastor faleceu após pregar a sua mensagem, né? Nós estamos olhando assim, de que passagem gloriosa, que maravilha, né? Que legado, que coisa abençoada nós temos aqui entre nós na história da Igreja Presbiteriana de Manaus.
Então, a nossa igreja ela tem uma história e todos nós precisamos conhecer bem a história da nossa igreja. Porque a nossa igreja ela vem cumprindo com o ID de Cristo durante todos esses anos. 118 anos buscando cumprir aquilo que está escrito na palavra de Deus para ela. O grande desafio da igreja é manter-se naquilo que ela começou, é não perder o seu propósito, não perder a sua causa, não perder o seu objetivo de existência. O grande desafio da igreja, uma igreja centenária, é não se afastar dos princípios sobre os quais ela foi fundada. Esse é o grande desafio. O grande desafio de uma igreja com 118 anos é não afastar-se dos seus princípios, é permanecer nos seus valores, é continuar advogando e sendo um apologeta da verdade descrita nas Escrituras. Esse é o grande desafio de uma igreja centenária, não apenas da nossa, mas de qualquer igreja espalhada na face da terra. O objetivo desse sermão nesta manhã é trazermos ao coração princípios e valores que nós não podemos deixar de ter, que como igreja nós não podemos deixar de lado, não podemos abandonar, não podemos abrir mão. Quando nós nos aproximamos dos documentos confessionais da nossa igreja, dos nossos símbolos de fé, que também é nossa obrigação conhecer a eles, a questão da confissão de fé de Westminster e do breve catecismo e do catecismo maior de Westminster, nós precisamos conhecer também o que declaram esses documentos. A Confissão de Fé, no capítulo 25, ela afirma que a Igreja Católica ou Universal, que é o significado da palavra católica, indizível, consiste no número total dos eleitos que já foram, dos que agora são e dos que ainda serão reunidos em um só corpo, sob Cristo, seu cabeça. Ela é a esposa de Cristo, o corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todas as coisas. Então a Confissão de Fé de Westminster, quando ele fala sobre igreja, fala desta igreja invisível composta de membros de todas as eras. É uma igreja única, uma igreja una de todos os tempos e de todos os lugares. Nós fazemos parte dessa igreja. A nossa igreja de 118 anos faz parte de uma igreja milenar, que naquele dia, quando nos encontrarmos com o Senhor, encontraremos a todos eles, crentes, desde Adão até o último eleito, quando for chamado antes da volta de Cristo. Todos estaremos juntos e faremos parte de uma só igreja. No Catecismo Maior de Westminster, nós temos algumas perguntas a respeito da igreja, da pergunta 61 a 65, mas a 65 em específico diz: quais os privilégios dos membros da igreja? E a resposta: os membros da igreja invisível gozam por Cristo da união e comunhão com Ele, em graça e glória. Quais são os nossos privilégios de sermos igreja? O nosso privilégio de ser igreja é o benefício de termos comunhão com Cristo, em sua graça e glória. É uma bênção fazer parte da igreja. Quando nós nos aproximamos da Escritura, nós percebemos o que essa igreja não pode deixar de ter. E aí nós chegamos no texto que nós anunciamos anteriormente. Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 28, verso 18 ao 20, e assim está escrito: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Esse é o propósito da igreja. Esse é o propósito de Cristo para nós. Essas foram as últimas palavras de Cristo com seus discípulos antes de sua ascensão. Palavras que Cristo não queria que eles perdessem. Todas as vezes que você vai sair, vai viajar, quando você se encontra com o pessoal que vai ficar, você diz: olha, não esquece daquilo que eu te falei.
Você dá aquelas últimas recomendações que são as recomendações mais importantes no seu entender. Não esqueça de colocar comida para o cachorro. Não esqueça de fechar as portas à noite. Não esqueça de pagar aquela conta. E aí você entra no seu carro e vai embora. Você deixou as orientações. Cristo, antes da sua assunção, ele também dá orientações à igreja. Ele também dá diretrizes à igreja. Ele também diz aos discípulos, aos apóstolos, o que eles não podiam esquecer, não podiam deixar de lado. E é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. O que nós precisamos continuar aplicando como princípios na vida da nossa igreja em 118, 119, 120 e até Cristo Jesus vier nos chamar. Em primeiro lugar, quando Cristo fala com seus discípulos nesse texto, ele diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. O que a igreja faz deve estar sempre baseada na autoridade de Cristo e não em coisas da terra. O Senhor estava dizendo para aquele grupo de discípulos que ele tinha toda a autoridade nos céus e na terra. Ele diz: então, portanto, ide e fazer discípulos de todas as nações. Mas o ir está baseado em uma autoridade, e essa autoridade é a autoridade de Cristo. Não é a autoridade de um homem, não é uma chancela estatal, não é uma autorização humana, não é uma permissão monárquica. A igreja trabalha sobre a autoridade de Cristo Jesus. É a autoridade de Cristo que é o alicerce para o trabalho da igreja. É na autoridade de Cristo que as coisas acontecem. É na autoridade de Cristo que as enfermidades são curadas. É na autoridade de Cristo que os demônios são repreendidos. É na autoridade de Cristo que os milagres acontecem. É na autoridade de Cristo que a igreja avança e não para de avançar. E esta autoridade está em Cristo e em nenhum outro lugar. Um homem chamado James Bannerman, em seu livro A Igreja de Cristo, que é um clássico, ele diz: o poder da igreja deriva de uma fonte mais elevada do que o consentimento ou a delegação de seus membros. Ele vem de uma clara instituição e autorização da parte de Deus. E ele ainda diz: o poder da igreja não deriva da comissão e autorização do Estado, mas de Deus. E por vir de Deus, ele não pode ser de parte de homem, seja como membro ou como Estado. Mateus capítulo 10, no verso 1, está escrito: tendo chamado seus 12 discípulos, Jesus deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. É sobre a autoridade de Cristo que a igreja trabalha. Quando uma igreja deixa de trabalhar ou de exercer a sua função na autoridade de Cristo, é o que eu sempre digo: o lugar nunca fica vazio. Se nós não estamos exercendo o nosso trabalho na autoridade de Cristo, estaremos exercendo em uma outra autoridade. Nós estaremos elegendo uma outra autoridade para sobrepor-se à autoridade de Cristo. Estaremos escolhendo alguma outra, derivando de algum outro lugar, mas o lugar não ficará vazio, nós colocaremos outra coisa no lugar. Autoridades humanas, estatais, autoridades acadêmicas. Estaremos colocando uma outra coisa para substituir a autoridade de Cristo no basilar da igreja. E nós não podemos deixar de ter este princípio, que esta igreja continua e deve continuar firmando-se, baseando todo o seu trabalho em Cristo Jesus e na sua autoridade, no seu poder. Mateus, mais uma vez, no capítulo 16, verso 18, Jesus conversando com Pedro, diz: Pedro, eu também te digo que tu és Pedro, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as
portas do inferno não prevalecerão contra ela. É sobre a pedra, a rocha, que é Cristo, que a igreja está fundada, está alicerçada, e não sobre homem nenhum, não sobre pessoa física ou pessoa jurídica, que quer que seja. A igreja de Cristo está baseada nele e nele somente, é na sua autoridade. Por isso que ao abrir a Bíblia, homens às vezes indoutos, homens às vezes que não sabem expressar-se, homens às vezes que não têm nem tanta escolaridade, ao abrirem a Bíblia e a pregarem para seus ouvintes, coisas maravilhosas acontecem, porque aquela mensagem não está baseada no seu mensageiro, mas no dono da mensagem. É em Cristo. E é por isso que você tem que se sentar sim para ouvir pessoas que conhecem menos do que você, porque elas estão ensinando a Bíblia. E Deus pode usar sim aquele irmão em sua simplicidade para ensinar ao maior verdadeiro da face da terra e trazer revelações profundas ao coração daqueles que conhecem o grego, o hebraico, o aramaico, e aquela pessoa não sabia falar português direito, mas quando ela abrir a boca, você vai ser impactado por algo que você não entende. É a autoridade de Cristo alcançando a sua vida. Aleluia! Quando eu era mais moço, eu gostava das minhas tardes mais livres, eu procurava igrejas em estrutura pequenas. Eu não vou dizer igrejinhas, porque não existe igrejinha, nós somos uma igreja só. Igrejas com estruturas pequenas. À tarde, eu entrava naquelas igrejas e eu trabalhava com material de construção na época. Meu pai tinha material de construção na loja e a gente mexia com cal e aquela coisa toda. Eu sempre muito estudioso, né? Sempre procurando saber muita coisa, fazendo seminário lá para cá. E aí entrava nessas pequenas igrejas, entendo mais uma vez usar a palavra pequena, e sentava naqueles bancos com as calças sujas de cal. Naquela época se vendia cal. Eu não compro mais cal para comprar, eu quero comprar cal, eu compro mais. Parar de vender cal. Cal era tão bom, botava água, pintava no muro inteiro de 50 metros, um saco de 10 quilos de cal. Não tem mais isso, acabaram com a nossa alegria. Tem isso, tem. Graças a Deus. Isso é minha prima, ela trabalha com isso também, faz tempo com o pai dela, meu pai. Enfim, e aí com a calça suja de cal, nós sentávamos naquelas pequenas igrejas, e irmãs ali numa simplicidade tão grande, com as bíblias amarrotadas assim, gordinhas, mas não era porque ficou gordinha, porque as lágrimas caíam naquelas páginas, me olhava aquela coisa toda enquanto estavam orando, e eu me sentava e ficava maravilhado de ouvir aquelas simplicidades. E aquilo alcançava meu coração e me jogava para cima, me jogava para baixo, me destruía, me construía de novo. Eu digo, meu Deus, eu estou aqui na casa do oleiro e não percebi. Deus fazendo toda aquela situação num lugar simples. Quantas vezes em viagens missionárias sentei debaixo de árvores, na selva boliviana, onde os irmãos começaram a sair de dentro da mata, assim, nós temos atravessado um rio, numa cidade chamada La Guardia, fica perto de Santa Cruz, e aí nós temos que ir andando até esse lugar, e a gente passou um rio, atravessou um rio, e aí chegamos a um lugar onde estavam todos, ali ia ter o culto, era debaixo de uma árvore, não tinha ninguém, só tinha um missionário e eu falei, rapaz, eu acho que não vem ninguém. Disse, calma, pastor, calma, vai começar a chegar gente aí. Começou a chegar gente de todo canto, saindo do meio da selva, do meio da floresta. Eu digo, que é isso, meu Deus do céu? Vão me matar aqui, vão me enterrar aqui mesmo. E tal, e começou a chegar gente, lotou de gente. E começaram, um pessoal trouxe umas charangas, uns violãozinhos, sabia que estava afinado, que não estava afinado. Era um povo cantando, uma voz subia do sol, descia no lago, ia por ré, jogava de um lado e para o outro. E o que é que estão cantando, meu Deus? Não estou entendendo nada. E canta tudo, e vamos pregar. E começaram a pregar a palavra de Deus, começaram aqueles irmãos falarem a respeito da Bíblia.
e o poder de Deus nos alcançava, a autoridade de Deus nos alcançava, nos enchia a alma, o coração, e a gente saía daquele lugar dizendo: nós nos encontramos com Deus hoje. Por que isso? Porque o trabalho desta igreja não está baseado nas estruturas. É muito legal nós termos um lugar desse. Não está baseado nos homens capacitados e gabaritados. Não é muito bom escutar homens assim, mas isso não é o que da questão. O que da questão é a autoridade de Cristo. É a autoridade de Cristo que mantém esta igreja em pé. É a autoridade de Cristo que manteve esta igreja em pé por 118 anos. E é a autoridade de Cristo que manterá essa igreja em pé enquanto Cristo não vem para buscar os seus eleitos. É a autoridade de Cristo que manterá esta igreja sendo igreja e não apenas um clube social. É a autoridade de Cristo que faz os homens entrarem nessas portas com temor e tremor. É a autoridade de Cristo que faz os homens e mulheres se colocarem dentro da palavra e dizerem: o que será que Deus vai revelar para mim esta noite ou esta manhã? Qual será o pecado que Deus lançará em meu rosto nesse dia? É a autoridade de Cristo que faz isso. Louvado seja Deus! É a autoridade de Cristo. Por isso que o Senhor Jesus disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Em todos os lugares eu tenho toda a autoridade. E por causa que eu tenho toda a autoridade, segundo ponto, ide, fazer discípulos de todas as nações. É outro princípio que a igreja não pode deixar de fazer. É ir. Esta palavra ide, ela deveria ter sido traduzida por indo. Não é uma ordem, é uma ação, é um gerúndio, é algo que está acontecendo e deve acontecer. E enquanto vocês vão, façam discípulos de todas as nações. Enquanto vocês estão indo, enquanto vocês estão obedecendo o ir, aonde, pastor? Em todos os lugares. Porque nós somos muito clericais, nós somos um pouco romanistas. Então a gente só entende que vocacionados para ir são aqueles que são chamados aqui na frente, colocam a mão na cabeça e dizem: agora esses irmãos são missionários. Aí a gente fala: lá está o fulano missionário. Mas, irmãos, esse ide, ou esse indo, é para todos nós que somos chamados por Cristo Jesus. Se você nunca foi chamado aqui à frente para colocar uma mão sobre sua cabeça, saiba que Cristo já colocou a mão sobre sua cabeça desde que Ele chamou você para a sua presença. Você já é chamado para ir. E esse ir, você deve trabalhar sobre ele em qualquer lugar. Seja no trabalho, na escola, na faculdade, seja na clínica, esperando na fila do banco para pagar aquela conta. Você está no ide de Cristo. Você está cumprindo a sua vocação. Você é um missionário aonde você está. Então o missionário dá bom testemunho onde ele está. O missionário, ele faz tudo para engrandecer a Cristo onde ele está. Ele vive a missão 24 horas por dia. Ele sabe que está na presença de Deus em todo o tempo e que a vida dele é para a glória de Deus. Então ele vai vigiar nas suas ações, porque ele sabe que ele está em uma missão em todo o tempo. Então ele vai vigiar no seu casamento, no seu trato com os filhos, nos seus negócios. Ele vai dizer: eu estou sendo observado. Eu estou sendo observado. Eu tenho uma missão a cumprir, e essa missão é em qualquer lugar, em qualquer tempo. E ele diz: façam discípulos. Um homem chamado Charles Spurgeon, ele disse: ou você é um missionário ou você é um impostor. Não há meio termo. Não há meio termo.
nós somos chamados por Cristo para ir e fazer discípulos. Mas a igreja brasileira parece que entendeu ir e fazer convertidos. Porque o nosso trabalho parece que acaba quando nós conseguimos levar aquela pessoa até a frente do púlpito e ela recebe uma oração para receber a Cristo como seu Salvador. Aí a gente diz: pronto, acabou, agora é você e Deus. Mas o Senhor não nos chamou para fazer convertidos, Deus nos chamou para fazer discípulos. E por que nós não fazemos discípulos? Porque fazer discípulos dá trabalho. Eu trabalhei junto ao saudoso evangelista Billy Graham nos seus trabalhos aqui no Brasil, e nós lembramos das cruzadas de Billy Graham ao redor do mundo, centenas de milhares de pessoas vindo à frente, e em uma reunião ele pediu que fosse levantadas as pessoas que foram convertidas durante essas cruzadas, e pasmem, menos de 20% daquelas pessoas convertidas nas cruzadas de Billy Graham ficaram na igreja. Menos de 20% das pessoas. Billy Graham então entendeu que a cruzada ela tinha o seu valor para a proclamação, mas para firmar os pés das pessoas na igreja era preciso algo chamado discipulado. E aí foi quando começou um projeto aqui no Brasil chamado Minha Esperança Brasil, eu não sei se vocês lembram, há uns anos atrás, onde havia uma transmissão na televisão, onde as pessoas abriam as suas casas para receber seus amigos e juntos assistirem aquela pregação, e por causa desse relacionamento de amizade, e porque aquelas pessoas estavam dentro da sua casa, ali já se iniciaria um trabalho de discipulado com aquelas pessoas. Porque Billy Graham entendeu que o Senhor nos chamou para fazer discípulos e não convertidos. E dentro disso daqui é importante ressaltar que o Senhor nos chamou para fazer discípulos dele e não nós. Veja por outra vez, meu irmão, dizendo: esses aqui são meus discípulos. Aquilo me dá um comichão por dentro e por fora. Eu digo: eu não sei, como assim? É porque esses aqui são meus discípulos. E os seus discípulos? Eu pensei que o Senhor tinha nos chamado para fazer discípulos dele. Discípulos de Cristo. Não, mas esse aqui é o meu grupo de discípulos. São meus discípulos. É claro que se você andar com uma pessoa com temperamento forte, ou com uma liderança forte, ela vai imprimir essa liderança em pessoas. Daqui a pouco o pessoal está deixando a barba crescer, daqui a pouco o pessoal está vindo de paletó, aquela coisa toda, começa a se aproximar, e aí você vai imprimindo nas pessoas esse tipo de liderança. Mas uma coisa é essa questão comportamental, outra coisa é a essência, e a essência do discípulo deve estar baseada em Cristo e não no discipulador. Você não está chamando uma pessoa para ser seu discípulo, o Senhor está lhe chamando para fazer discípulos dele. Não são pequenos Arielscos, são pequenos Cristos. Não são pequenos Iaras, ou pequenas Marias, ou pequenas Madalenas. Não, são pequenos Cristos que devem ser feitos, que devem ser ali produzidos através do nosso trabalho. Fazer discípulos e não apenas convertidos. Uma igreja que pretende continuar sendo igreja, ela precisa continuar fazendo discípulos e não adeptos. Não pessoas que gostam da programação, do louvor, da pregação, mas pessoas alicerçadas. Eu fui pastor de uma igreja em Vila Ema, em São Paulo, durante algum tempo, e aí cheguei lá, tinham 2 presbíteros de cabeça branca no púlpito, e aí eu fui conversar com eles: quanto tempo vocês estão aqui, meus irmãos? Nós estamos aqui, pastor, há 40 anos. 40 anos. E as lutas, já passamos muita luta, essa igreja já esvaziou, já encheu, já veio gente de fora, já saiu gente daqui para fora. Já vi, olha, pastor, o que o senhor pensar, o que o senhor disser, já aconteceu aqui. Falei: e vocês dois, vocês permanecem aqui por quê? Depois de tanto problema, já tem um escândalo aqui,
Pastor, já parou, foi carro de polícia aí na frente para prender crente aqui. Foi Jesus. E tem uma irmã que congrega na igreja ainda hoje, que ela pegou, foi na gravata do pastor e disse: aqui quem manda somos nós. Eu falei: oh Deus, eu estou entrando, meu Deus. Eu falei: vocês dois estão aqui por quê, meus irmãos? Por causa disso? Pastor, porque a nossa fé não está baseada nessas coisas, nem em ninguém. Nossa fé está em Cristo. Então, nesses 40 anos de problema, a gente só viu problema nos outros. E enquanto esses 40 anos a gente via problema nos outros, a gente procurou algum problema em Jesus, mas a gente não achou nenhum. E porque a gente não achou problema nenhum em Jesus, a gente continua aqui. No dia que a gente conseguir achar um problema em Jesus, a gente sai fora. Falei: então pronto, vamos se preparar para mais 40 anos. Até o Senhor vir chamar vocês dois. Aqueles irmãos me foram muito preciosos naquele pastorado daquela igreja. Firmes em Cristo, firmados, eram discípulos de Cristo verdadeiramente. Terceiro, fazendo discípulos de todas as nações. Essa palavra nação do texto não é nação, é etnia. Fazer discípulos de todas as etnias. O trabalho aumenta muito. Enquanto, segundo as Nações Unidas, nós temos 195 nações no mundo, quando nós falamos de etnias, esse número ultrapassa 600 etnias conhecidas no mundo. Nós temos que fazer discípulos entre todas estas etnias, e é por isso que essa igreja está envolvida no trabalho missionário no interior do Amazonas, porque existem vários lugares onde o Evangelho não chegou ainda. Existem vários lugares onde o Evangelho ainda não foi pregado. Existem tribos que ainda não foram alcançadas com a palavra de Deus. E é por isso que essa igreja se esforça para fazer com que o Evangelho seja pregado nesses lugares, porque nós entendemos que isso faz parte dos valores e princípios de uma igreja chamada por Deus. Pregar o Evangelho em todas as etnias, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu os tenho mandado. Não é apenas fazer a parte fácil da proclamação, é fazer realmente essa parte difícil do ensinar a guardar, de discipular. Ano que vem a nossa igreja vai trabalhar muito essa questão do discipulado. Discipulado. Vamos discipular, vamos ter trabalho, vamos. Você está aqui hoje porque alguém discipulou você. Lembra? Eu lembro do meu discipulador, um homem chamado Toninho, camarada de 1,90 m e pouco de altura, mais alto que eu um pouco. Diz que Deus faz as coisas perfeitas, era para eu ter medo dele. E ele dizia: eu vou passar na tua casa para tu ir na igreja comigo. Eu dizia: não, Toninho, eu estou cansado, semana inteira trabalhando. Tal hora, fique pronto. E aí o Toninho lá para frente de casa, ele começava a gritar. E eu dizia para minha mãe: diga ao Toninho que eu não estou. E aí minha mãe dizia: Toninho, ele não está. Aí ele dizia lá no portão: eu sei que ele está sim. Diga para ele sair. Se ele não sair, eu não vou sair daqui da frente, não vou parar de gritar o nome dele. Porque estou meio louco. E aí saía aí. Eu sabia que você estava lá dentro. Toninho, pelo amor de Deus, vamos embora para a igreja. E nós íamos andando, não tinha carro, não tinha dinheiro para pegar o ônibus, era para ir a pé mesmo. E naquele caminho a pé, o Toninho perguntando para mim: quem são os 12 discípulos? Toninho, meu irmão. O que é que está escrito no Salmo 119, tal versículo? Meu irmão, os 10 mandamentos. Você tem que saber. Aí levava aquela esculachada. Aí no outro dia, do mesmo jeito, lá vem o Toninho. Você leu quantos capítulos da Bíblia hoje? Não deu tempo. Não deu tempo? Acorda mais cedo, eu vou te ligar. 5 da manhã eu te acordo. Meu Deus, Toninho, pelo amor de Deus. Santo Toninho.
na escola, quando ele viu que eu estava com alguém assim, ele fazia parte da escola, estudava comigo, quando ele viu que eu estava num grupo, e assim, ele chegava lá no meio do grupo, a paz do Senhor! Acabou com tudo. O povo ficava olhando para mim assim, você é crente? Eu digo, mas eu sou. A gente voltava para casa, o Toninho levava sempre um molho de folheto no bolso, e ele me entregava, vai entregando para as pessoas e diga que Jesus as ama. O rapaz vai falar como? Ele diz, entrega e diga assim, Jesus te ama, só isso. Só isso, só isso. Aí lá ia eu entregando, Jesus te ama, voltando. Lá na Avenida Vila Ema, oh, meu Deus do céu, Zona Leste de São Paulo, 11 horas da noite. Imagina as situações que a gente encontrava ali. Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Aí o rapaz parou e falou, como assim Jesus me ama? Falei, Toninho, eu não sei explicar, mas o Toninho sabe. Santo Toninho, teve trabalho com esse pecador aqui, não desistiu de mim. Só me largou quando ele percebeu que eu podia dar som. E quando ele percebeu que eu podia dar som, ele grudou em outro. Aí depois eu vi o Toninho passando com outro, eu falei, coitado. Mais uma vítima do Toninho. Nós precisamos de Toninhos. Nós precisamos de homens e mulheres que estejam dispostos a fazer discípulos de Cristo. E termino aqui dizendo, Jesus falando, eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Para uma igreja que está envolvida no seu ID, para uma igreja que trabalha na autoridade de Cristo, para uma igreja envolvida com o discipulado, o Senhor diz, eu vou estar com essa igreja todos os dias. O pessoal lê somente esse versículo e diz, não, o Senhor está conosco todos os dias, contigo fazendo o quê? Você não faz nada, quer que Jesus vai ficar com alguém que não faz nada? Eu nunca vi Jesus ficar do lado de alguém que não faz nada. Jesus está sempre andando, pregando, curando, limpando, está exortando. Jesus está sempre no gerúndio, está sempre fazendo alguma coisa, sempre produzindo, sempre. E aí eu não faço nada e quero que Jesus fique comigo. Deitado na minha rede, dizendo, eu quero trabalhar para o meu Senhor. Deitado, irmão. O Senhor está comigo aonde? Nessa rede? Que não sai dela, não é problema, não tem problema não. Rede não, eu gosto de rede, eu amo rede, aleluia. Quem quiser me dê, manda aquela reforçada. Eu não caí. Amo rede. Mas tem um momento de descansar, tem um momento de trabalhar. E o Senhor está com aqueles que trabalham. O Senhor está com aqueles que produzem. O Senhor diz, eu estarei com esta igreja todos os dias até a consumação do céu. Você pode baixar sua cabeça e orar comigo nessa manhã? Pastor Demetrio, você já quiser vir? Ore ao Senhor. E como igreja, nós saibamos que todo o nosso trabalho está alicerçado na autoridade de Cristo. E por sobre essa autoridade, nós trabalhamos, nós exercemos os nossos ministérios, glorificamos a Deus, pregamos e discipulamos, ensinando esses que discipulamos a guardar todas as coisas que Jesus tem mandado. Nós sabemos que o Senhor está conosco. Senhor, nós agradecemos por esta manhã. Te louvamos, Senhor, pela Tua palavra e por 118 anos dessa igreja. Agradecemos por Sua bondade infinita, por esse chamado maravilhoso que o Senhor tem a esta igreja. Agradeço, Senhor, por este lugar de pregação do Evangelho, onde homens deram suas vidas e pregaram com todo o seu coração inflamado pelo ardor
Não permita que nós nos afastemos do teu propósito. Não permita que nos afastemos dos princípios e valores que essa igreja tem na sua base. Não permita que nos afastemos dos princípios e valores que essa igreja tem observado durante todos esses 118 anos. Continuemos, Senhor, para a glória do teu nome, até tua vinda, no nome bendito de Jesus.